Bom dia, pessoal, tudo bem? Passando aqui para a gente fazer mais uma passagem bíblica aqui, né? Hoje eu separei um texto aqui de Êxodo, das nossas escrituras sagradas, né? Texto que fala da perseguição dos egípcios, né? Que assim que Moisés conversou com Deus e o Senhor lançou a 10ª praga sobre o Egito, o faraó acabou libertando, né, todos os escravos para que eles fossem embora, né, como havia dito o Senhor a Moisés, e falou: vocês, depois dessa praga, vocês serão expulsos do Egito, né? Eles pensavam que estavam com uma maldição e deixou. O Senhor rogou a última praga, que foi a destruição dos primogênitos, né? E consequentemente aí eles foram libertados pelo faraó. Só que o que acontece? O Senhor, ele endureceu o coração do faraó depois. O Senhor endureceu o coração do faraó. Essa passagem está em Êxodo, tá, pessoal? Essa passagem está em Êxodo 13 e 14, tá? E o exército egípcio, quando eles se deram conta que eles haviam perdido todos os escravos deles, porque eles pensaram: como que a gente vai movimentar a nossa economia, fazer as nossas coisas, sendo que todos os escravos foram embora, né? Naquela época, como que eles faziam? Naquela época, para você ter mão de obra num país, o que o país fazia? Ele colonizavam outros povos e tornava aqueles povos escravos, para que aqueles povos trabalhassem para eles, né? Para vocês verem que até pouco tempo também no nosso país também era assim. Até se vocês pegarem há 150, 120 anos atrás, quando os negros vieram para o Brasil, que trouxeram os negros para cá, a mão de obra ainda acontecia dessa forma, né? E o que aconteceu? Mas voltando às escrituras, o que aconteceu? O faraó, se dando conta, né, provavelmente pressionado pela elite egípcia na época, eles decidiram perseguir todos os hebreus, né, os israelitas, o povo judeu na época, para poder colonizá-los e trazer ele novamente, né, pro Egito, porque eles não queriam deixar o povo embora, né? Então eu vou ler até uma parte aqui do livro em que o Senhor fala, né? Capítulo 4 aqui, ó. Então endurecerei o coração do faraó e eles os perseguirá. Eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então, o coração do faraó e dos seus oficiais foi mudado, e eles disseram: o que foi que fizemos? Deixamos ir os israelitas e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar seu carro de guerra e levou consigo seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito e também 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e as tropas, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram, quando estavam acampados à beira-mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. O que acontece? Quando eles saíram do Egito, o Senhor pediu para que eles fizessem outro caminho, né? Para que eles não cruzassem com o território dos filisteus. Por quê? Para que não houvesse guerra e eles se desanimassem. Por quê? Porque eles tinham uma mentalidade escrava ainda. Eles não tinham uma mentalidade guerreira. Essa mentalidade de guerreiro, ela foi forjada durante a travessia deles no deserto. Eles passaram 40 anos no deserto, né? Então, como eles tinham acabado de sair do Egito, né, o Senhor evitou. Fez eles irem pelo Mar Vermelho, né, que foi onde aconteceu. Que aconteceu a glorificação do Senhor. Eles atravessaram o Mar Vermelho e, né, ele pediu através de Moisés para que levantasse o cajado. O mar se abriu, os israelitas atravessaram, né? E os egípcios na perseguição morreram, porque o mar se fechou. O mar se fechou e eles acabaram morrendo afogados, né? E mostrando assim toda a glorificação do Senhor. E se vocês analisarem aqui nas escrituras, tinha gente que reclamava, eles reclamavam muito com Moisés,
perguntar, para que vocês nos trouxeram aqui? Para nós morrermos aqui? Então aqui a gente tem uma leve percepção de que eles não acreditavam no Senhor. Eles não acreditavam na glorificação do Senhor, que o Senhor estavam com eles, não é? Estavam com eles, né? E é esse o recado que eu quero trazer para vocês hoje. Então, por mais dificuldade que vocês tenham, tudo, sempre acredito que o Senhor esteja com vocês. Sempre, sempre. Na melhor dificuldade, na alegria, ou numa dificuldade que vocês estejam passando, porque às vezes é o Senhor forjando vocês para o que há de estar por vir. Há de vir. Entendeu? Então, às vezes, temos que passar por alguns desertos primeiro para a gente poder chegar no pote de ouro lá na frente. Seja ele qual for o pote de ouro. Eu não estou me referindo só à questão financeira, estou me referindo à questão familiar, à questão de filhos, família, né? Então, creia no Senhor. Creia no Senhor. Né? Creia no Senhor. Futuramente eu vou fazer um próximo vídeo falando o contexto bíblico que traz essa travessia de 40 anos no deserto, né? Que vai ser muito interessante, tá bom? Então, creia no Senhor, né? O Senhor, ele promete, ele cumpre o que ele promete, né? E foi o que aconteceu, né? Ele glorificou a todos, mesmo o povo reclamando, com Moisés e tudo, e o Senhor os salvou, né? O Senhor os tirou do Egito, fez um pacto com eles e os tirou de lá, né? E então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, tá bom? Abraço a todos e boa semana a todos.